Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma correção do livro didático de língua portuguesa. Agora eu vou fazer a correção das páginas 110, 111, 112, 113, 114. Um artigo de opinião. Na última atividade, nós lemos uma reportagem, né? Falando sobre uma situação. E hoje, agora nessa atividade, vai ser um artigo de opinião. Ou seja, a reportagem, ela não vem exatamente contar a opinião de alguém. Ela vem falar sobre um fato, um acontecimento. Agora, nós vamos ver sobre a opinião de alguém de determinado assunto. Então, vamos começar. Dá um zoom aqui para melhorar para vocês a visualização. Lendo um artigo de opinião. Você já ouviu ou leu em algum lugar a expressão consumo sustentável? O que você sabe a respeito desse assunto? O que você imagina que seja? Após expor sua opinião, leia o texto abaixo para conhecer mais sobre esse conceito. Então, sempre antes de começar o texto, a gente cria ali as nossas opiniões, a gente pensa um pouco sobre o assunto e agora vamos para o texto. Consumo sustentável. Consumo sustentável, reflexão no modo de consumo. O atual modelo de produção e consumo tem sido um dos principais vilões no processo de degradação ambiental, em que a população, motivada pelas propagandas comerciais, adquire produtos desnecessários e intensifica a destruição da natureza. Visando reverter essa situação, surgiu a proposta de consumo sustentável. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em junho de 1992, o ano em que eu nasci, na cidade do Rio de Janeiro, foi produzido um documentário denominado Agenda 21, que consiste num plano de ações para a melhoria da situação ambiental. Através desse documento, foi elaborado o conceito de consumo sustentável, propondo uma mudança nos padrões de produção e consumo. A ideia de consumo sustentável é de promover a reflexão dos hábitos de consumo da população, despertando a consciência ecológica nesse sentido. O consumidor deve adquirir somente o que for necessário para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, evitando, portanto, a aquisição de produtos supérfluos e o desperdício, contribuindo dessa forma para a preservação ambiental. Esse é um dos principais elementos para se atingir o desenvolvimento sustentável, proporcionar recursos naturais em quantidade e qualidade às futuras gerações. Portanto, é essencial que seja evitado o desperdício, havendo o controle no consumo de água e energia elétrica, sendo necessário colocar em prática a política dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Além de adquirir produtos de qualidade e que em sua produção não tenha ocorrido a destruição dos recursos naturais. Lembrando que a cada 100 toneladas de plástico reciclado economiza-se 1 tonelada de petróleo. 1 tonelada de papel reciclado economiza 10.000 litros de água e evita o corte de 17 árvores. Um banho de 15 minutos gasta 135 litros de água. Você pode e deve gastar menos tempo. Faça você sua parte. Consumo sustentável, de Wagner de Cerqueira e Francisco. Mundo Educação, disponível em o site. Eu sei que é um site porque começou aqui http mundoeducação.bol.ol, isso já me faz entender que é um site, a forma como está escrito. Acesso, o dia em que foi visitado, em 17 de outubro de 2017. Aí aqui embaixo explicando quem é esse, que lugar é esse, de onde saiu esse artigo de opinião.
Mundo Educação é um portal educacional voltado para conteúdos escolares do ensino fundamental e médio. É dividido em blocos e que facilita encontrar as disciplinas escolares, disponibilizando muito material interessante para a pesquisa. Aí a página do site aqui para você ver quando você entra, é assim que você visualiza. Questões. Estudando texto. A ideia de que você tinha a respeito do consumo sustentável se confirmou após a leitura do texto? Então, o que você pensava no início se confirmou ou não? Depende do que você pensou. Você concorda com a ideia de que o atual modelo de produção e consumo tem sido um dos principais vilões do processo de degradação ambiental? Por quê? Então, você concorda? Não concorda? O que você pensa sobre esse assunto? Todas as embalagens, tudo que a gente consome, tem prejudicado o meio ambiente? O que você pensa? 3. O texto Consumo Sustentável é um artigo de opinião que tem como objetivo expor e defender um ponto de vista sobre determinado assunto. Marque um X na alternativa correta sobre o ponto de vista do autor do artigo. Então, apesar de você pensar diferente ou de alguém achar que talvez não tenha nada a ver, ou que isso é sério, ou que é pouco, ou muito, vamos pesquisar, vamos ler e entender aqui qual é a opinião do autor. O consumo sustentável degrada o meio ambiente, tornando os produtos mais caros e não acessíveis? Não. O consumo supérfluo degrada o meio ambiente, sendo necessário termos uma consciência ecológica sobre isso? Sim, né? Devemos utilizar os recursos naturais o quanto desejarmos, pois nossa sobrevivência vale mais do que o meio ambiente? Não é essa a opinião do autor. 4. Um artigo de opinião apresenta argumentos que se relacionam com uma ideia central, isto é, o tema do texto. Qual a ideia central desse texto? A ideia central desse texto é de que o consumo sustentável contribui para diminuir a degradação do meio ambiente. 5. Segundo o autor, o que motiva as pessoas a adquirir produtos desnecessários e qual a consciência dessa ação? As propagandas comerciais que incentivam o consumo excessivo, a consequência é a intensificação da destruição da natureza. Muitas vezes a gente compra muito mais do que a gente precisa, a gente gasta muito mais do que precisa, né? Com base no texto, o que é a Agenda 21? Um documento que define um plano de ações para a melhoria da situação ambiental no planeta. Nele foi elaborado o conceito de consumo sustentável, propondo uma mudança de padrões de produção e consumo. Lembrando que essas respostas estão no texto, aquele movimento que eu sempre falo, volta às páginas, vai conferir onde está essa resposta, onde confirma isso que você quer escrever, é muito importante. Toda questão é necessário que volte no texto. Não que você vai pegar lá na sua memória, porque você vai fazer uma resposta provavelmente incompleta, né? E dessa forma você tem certeza e pode responder da melhor maneira possível. 7. Releia atentamente o trecho a seguir e responda as questões. Nesse sentido, o consumidor deve adquirir somente o que for necessário para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, evitando, portanto, a aquisição de produtos supérfluos e o desperdício, contribuindo dessa forma para a preservação ambiental. Segundo o ponto de vista do autor, devemos parar totalmente de consumir produtos? Explique. Esse autor diz que não. Existe gente que fala para parar de consumir? Gente, existe gente que já leva uma vida sem plástico, eles falam. Então, eles não compram nada que vem dentro de um saquinho plástico. Só compra coisa que vende na feira, que descasca, que as cascas não são, né, algo que prejudica o meio ambiente. Então, tem gente que já está numa vida diferente. Esse autor diz que não precisa parar de consumir. Ele só sugere que a gente consuma apenas o necessário para suprir nossas necessidades básicas de sobrevivência, evitando o consumo supérfluo.
Supérfluo. Quem pesquisou no dicionário aí? O que é supérfluo? E o desperdício. Certo? Por isso a gente já vê, é uma opinião. Tem gente que pensa diferente, que faz diferente. E tem outras pessoas que falam, não, eu preciso do plástico, eu preciso de tudo, eu não quero abrir mão. São opiniões diferentes. B. A forma verbal deve adquirir tem a função de indicar ao leitor uma ação necessária ou dar ao leitor a opção de escolha. Quando eu digo deve, o verbo, né, ação, dever, verbo significa ação, tá? Toda ação. Andar, comer é uma ação, é um verbo. Dever, deve adquirir. Isso é uma opção ou é algo necessário que tem que ser feito? Aqui está a resposta. C. A palavra portanto tem a função de indicar uma negação ao argumento anterior, indicar uma conclusão do argumento. É uma conclusão, portanto. É como se fosse depois de tudo isso, portanto, a resposta no final, né? Eu concluo que D. A palavra portanto pode ser substituída sem alteração de sentido pela palavra mas ou assim. Assim, certo? Acho que terminamos. Não, tem mais uma página. Aqui, a página 114, a última. De acordo com o autor do texto, quais são as práticas essenciais para proporcionar recursos naturais e qualidade de vida às futuras gerações? Evitar o desperdício, controlar o consumo de água e energia elétrica, colocar em prática a política dos 3 R's, adquirir produtos de qualidade, cuja produção não tenha provocado a destruição dos recursos naturais. Isso tudo está lá no texto. Lembra do movimento. Volta, encontra, marca, grifa, fica à vontade. O livro é todo seu. Releia o último parágrafo. Pausa. Falando do livro é todo seu, espero que esteja todo mundo respondendo aqui no livro. Esse livro é de vocês, tá? 9. Releia o último parágrafo do artigo de opinião. Lembrando que cada 100 toneladas de plástico reciclado economiza-se 1 tonelada de petróleo. 1 tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de água e evita o corte de 17 árvores. Um banho de 15 minutos gasta 135 litros de água. Você pode e deve gastar menos tempo. Faça você sua parte. Com qual objetivo os dados presentes nesse parágrafo foram apresentados? E aí, vamos lá. Quando eu tenho uma opinião, eu preciso convencer o outro da minha opinião. E como eu convenço? Utilizando fatos, coisas que aconteceram. É uma forma de convencer o outro do que eu penso. E aí, esse autor fez isso. Ele pegou essas informações aqui para nos convencer de que a ideia dele é importante. Então, para validar, para fazer o que ele pensa, ele usou como argumento. O nome disso é argumento. Quando eu pego uma informação real para validar aquilo que eu estou dizendo. E o argumento dele foi esses dados, tá bom? B. Esse parágrafo expõe alguns fatos e uma opinião. Copie o trecho em que revela uma opinião do autor. Você deve gastar menos tempo. É a opinião dele. Ele acha que isso ajuda. E se eu chegar com outro texto comprovando que a água não vai acabar, porque eu posso reaproveitar a água do mar e pode usar à vontade? É uma opinião minha. Parece maluca? Com certeza, mas é uma opinião. Então, aqui está a opinião do autor. C, e última questão. O artigo foi finalizado com a frase faça a sua parte. A utilização dessa frase expressa a intenção de persuadir o leitor. Não sabe o que é persuadir? Pega o dicionário e pesquisa. Persuadir o leitor e adotar a atitude de que o autor argumenta como ideal, ou deixar o leitor à vontade para tomar as suas próprias decisões sobre o tema.
faça a sua parte. Isso é para persuadir, é para fazer o leitor a entender que terminou esse texto, ele tem que mudar de atitude. Certo? Terminamos aqui. Esse aqui foi mais rapidinho. Um beijo para vocês.